Quero te falar agora sobre a dívida astronômica, a maior da história do Corinthians. Timão divulgou seu balancete de novembro do ano passado e, na oportunidade, a dívida corintiana havia alcançado 2 bilhões e 800 milhões de reais. Para ser mais específico, 2 bilhões 812 milhões de reais. Essa dívida se concentra em pendências do clube, 2 bilhões 150 milhões, mais 661 milhões de reais do financiamento da Neoquímica Arena. Importante registrar que ainda há os meses de dezembro e janeiro, que certamente farão com que essa dívida aumente. O último balancete apontava uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O ano de 2025, do ponto de vista financeiro, para o Corinthians foi tenebroso. Nos 11 primeiros meses do ano, o déficit era de 248 milhões de reais, ou seja, entre receitas e despesas, o Timão ficou no vermelho em quase 250 milhões de reais. A expectativa é de que, com um corte na folha salarial e equacionando uma série de outros problemas, além de gerar mais receita, o Corinthians possa começar a sair desse buraco impressionante. Só para trazer uma atualização sobre Alisson, tá? Ontem, segunda-feira, o Alisson chegou a visitar o centro de treinamento do Corinthians. Nem dá para dizer que foi um ato de indisciplina ou que o São Paulo foi contrário. A verdade é que o Alisson e o São Paulo já estão... Sabe aquela história do fim do casamento? Já não existe mais casamento entre as partes. O Alisson vinha treinando em horários separados, está completamente fora dos planos do Crespo e ele é objeto de desejo do técnico Dorival Júnior. Nessa segunda-feira, de fato, o Alisson foi ao CT do Corinthians para conhecer as instalações, mas não pôde fazer exames médicos, nem qualquer atividade, porque não houve o pagamento do acordo, tá? O São Paulo e o Corinthians se acertaram para um empréstimo de 1,5 milhão de reais, sendo 1 milhão à vista e os outros 500 mil parcelados ao longo do ano. Valor irrisório, muito baixo, para um jogador que outro dia estava na pré-lista de seleção brasileira. Empréstimo de 1,5 milhão de reais, tem muita gente reclamando. Cara, você não encontra cifras como essas num jogador do nível do Alisson, tá? Eu sei que a operação para compra é essa sim bem mais cara, mas a verdade é que o Corinthians ficou de buscar, de juntar esse 1 milhão de reais e ainda não conseguiu. E o Corinthians, Nicola, bora explicar essa história. Na sexta-feira à noite, e eu recebi a notícia de... Quem acompanha o canal todo dia vai lembrar que na quarta eu contei que o Júnior Santos era alvo de uma negociação. Negócio relativamente simples para o Corinthians, né? O Corinthians pegaria o Júnior Santos por empréstimo do Atlético, empréstimo sem custo até dezembro, o Corinthians arcando com 80% dos salários, o Atlético com 20%. Então, o custo do Júnior Santos no Corinthians giraria na casa dos 800 mil por mês. As conversas entre Galo e Corinthians haviam avançado. Teve gente que cravou que o negócio não fechou porque o Atlético exigiu de última hora uma compensação financeira. Não é a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é de que o negócio não fechou porque o Dorival Júnior tinha outro nome em pauta. Cheguei a dizer para vocês, não identifiquei ainda qual é esse jogador, mas tem alguma coisa por trás. Na sexta-feira à noite, um empresário me ligou e falou: Nicola, descobri qual que é o atacante que o Dorival quer e por isso ele brecou o Júnior Santos. Falei: quem? O Rony. Falei: certeza? Aí liguei para as pessoas próximas ao Rony e descobri que houve um contato do Dorival Júnior com o padrasto do Rony, e também seu empresário Hércules. Eles conversaram durante a semana. O Rony já havia trabalhado com o Dorival Júnior nos tempos de Atlético Paranaense, e o Dorival queria muito o Rony. Ele entendia que o Rony cairia como uma luva, especialmente porque a partir da metade do ano tudo indica que o Memphis vai embora. Hora de falar sobre Memphis Depay. O atacante holandês, que vive os últimos meses do seu contrato com o Timão, é alvo de 2 ofertas do exterior. Al-Ahly e Shabab Al-Ahly, 2 equipes dos Emirados Árabes Unidos, já entraram em contato com o staff do jogador. Essa informação foi divulgada primeiro pelo jornalista chamado Santi Aouna. Consultei um empresário brasileiro que tem enorme influência no Shabab Al-Ahly. Ele admitiu que há a intenção da contratação do Memphis Depay. O problema é financeiro. Memphis Depay custa, como todos sabem, 6 milhões de reais por mês ao Corinthians. O jogador mais bem pago em atividade nos Emirados Árabes Unidos ganha na casa dos 4 milhões e meio de reais mês. Dessa maneira, dá para dizer que ou os times dos Emirados abrem os cofres e fazem o maior investimento da história do futebol por lá,
ou o Memphis Depay vai buscar outras oportunidades. Inclusive, a primeira oferta do Al-Ahly já foi recusada. A chance de o Memphis Depay trocar o Corinthians por qualquer time dos Emirados nessa janela de janeiro é praticamente zero. O Memphis está muito focado em jogar a Copa do Mundo na metade do ano pela seleção holandesa. E ele entende que no Corinthians, onde já está adaptado, super entrosado com o restante do elenco e com moral com a torcida, não há por que mudar-se. Já para a metade do ano, quando não deve ter uma proposta de renovação do contrato do Corinthians, aí sim o mercado se abre e ele vai estudar alternativas. O Corinthians pode oferecer uma renovação para o Memphis? Até acho que vai, mas em condições muito menores, com o salário pelo menos pela metade do preço. Se o Memphis quiser ficar ganhando cerca de 3 milhões de reais mensais, aí pode sair negócio. Difícil é imaginar que o Memphis top reduzir seus vencimentos em 50%. E o Corinthians acaba de fechar mais uma saída e segue em busca de reforços no plural. Bora começar falando sobre a nova baixa. O Timão emprestou o João Pedro Tchoca ao Torino. Operação de 1,5 milhão de euros ou 9,5 milhões de reais por um empréstimo curto até junho. Mas é bem provável que o Tchoca nem volte. Isso porque o clube italiano se vê obrigado a comprá-lo caso o Tchoca dispute pelo menos 10 partidas com no mínimo 45 minutos nesse período. Se isso acontecer, Torino paga mais 4,5 milhões de euros ou mais 28 milhões de reais. Importante registrar que ainda há bônus de mais 6 milhões e 300 mil em caso de compra e o Timão ainda mantém 12% do valor da mais-valia. Tchoca tem 22 anos de idade, havia renovado recentemente seu contrato até dezembro de 2030. Jogador que teve emprestado no Ceará em 24, voltou na temporada passada e conseguiu deixar boa impressão. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!